Nós vamos falar sobre entendimento. Para isso, eu gostaria que nós lêssemos o texto que está em Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 23. Mateus, capítulo 13, do 1 ao 23. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Vamos orar mais uma vez.
Pai, estamos diante da Tua palavra nessa noite. Estamos diante de Ti, Senhor, porque compreendemos que essa é a palavra do Senhor para nós. E nós queremos, Senhor, nessa noite, que essa palavra, ela chegue a nós, mas caia como semente em boa terra. E nós clamamos, Senhor, que o produto, Senhor, dessa semente seja visto pelos homens e seja glorificado o Teu nome através daquilo, Pai, que ela produz em nossa vida. Nós oramos, Senhor, para que o entendimento do nosso coração seja aberto e possamos ser alcançados por ela. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele me causa um impacto profundo na minha alma. Esse texto que nós lemos aqui, ele nos diz por que Jesus passou a ensinar por parábolas. O que é uma parábola? Parábola é uma comparação entre uma realidade natural, ou seja, entre algo que você conhece, que é do seu cotidiano, algo que você, no dia a dia, você lida com isso, e se compara, esse seu conhecimento que você tem disso, ele é comparado a uma verdade espiritual, para que você possa ter um entendimento dessa verdade espiritual. E essa comparação, ela traz uma revelação para nós. E essa revelação, ela tem o objetivo de mudar a nossa mentalidade, de mudar o nosso entendimento, porque ela explica de uma forma clara algo que está implícito numa verdade espiritual. Essa mudança na nossa mente, através desse ensinamento, ela muda a nossa maneira de ser, de pensar, a nossa maneira de agir, né? Ela tem um impacto sobre os nossos padrões de comportamento. Ou seja, nós temos uma forma de agir, uma forma de viver todos os dias. E Deus, Ele quer que a nossa mente seja transformada segundo a mente de Cristo, para que nosso comportamento diário seja um comportamento que glorifique a Deus. Como nós pregamos domingo passado, há muita coisa, irmãos, que a gente faz errado, achando que está certo, e não está glorificando o Senhor. Alguns comportamentos nossos no trabalho, em casa, na vizinhança, você faz, não, eu faço isso mesmo, porque é assim que eu acho, é assim que eu penso. Mas Jesus, Ele não quer que você haja segundo o que você acha, o que você pensa. Ele quer que você haja segundo o Espírito Santo revela a você. E para isso, Ele precisa nos ensinar coisas que a nossa mente humana, nosso raciocínio humano, não consegue compreender. Então o Senhor, Ele nos apresenta parábolas, né? E essa parábola que Ele propôs aqui aos discípulos, é a parábola do semeador. De um semeador que sai a lançar a semente, sai para semear. O objetivo do semeador é que essa semente produza fruto. Mas no ato de lançar a semente, certo? Que o semeador, ele lança a mão ali onde estão as sementes e as lança com as mãos. E esse lançar das sementes pode acontecer que algumas dessas sementes, elas caiam em locais diferentes daquele local que ele gostaria que caísse. E Jesus, ele fala desses locais: à beira do caminho, no meio dos espinhos, no meio das pedras. E ele conta essa parábola e todas as pessoas podem ouvir. E nesse texto que Jesus leu, eu gostaria de ler com você o que ele disse entre os versículos 13 e 17 do capítulo 13. Versículos 13 a 17 do capítulo 13. Ele diz assim: por essa razão, eu lhes falo por parábolas,
Jesus aqui passa a explicar por que ele decidiu falar por parábolas. Ele diz: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Isso é uma palavra, mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está dizendo aqui que existem dois tipos de ouvintes. Os dois ouvem, mas um ouve e entende, e o outro grupo ouve e não entende. Um grupo ouve, entende, crê e é curado pela palavra de Deus. Outro grupo ouve, mas não entende. Por quê? Porque de má vontade estão ouvindo. De má vontade, ou por má vontade, fecharam os olhos. De maneira que, voluntariamente assim o fizeram. E porque dessa maneira estão agindo, não conseguem compreender o que está sendo proposto na palavra de Deus. E veja só, Jesus está falando agora por parábolas, mas antes, os profetas e o próprio Jesus falavam abertamente ao povo, falavam as escrituras, explicavam os segredos do céu, pelas escrituras a todas as pessoas. Porém, nem todo o povo, a maioria do povo, olhava para Jesus, não como deveriam olhar. Muitos seguiam a Jesus somente por aquilo que ele poderia fazer com o seu poder. Seguiam Jesus por causa do pão que ele multiplicou, por causa dos doentes que ele curou, por causa dos defuntos que ele ressuscitou. Buscavam em Jesus algo para essa vida. Buscavam em Jesus algo para seu prazer, para a sua existência, para a sua vida aqui. Mas Jesus, ele não veio, como nós falamos no último domingo, o objetivo de Jesus, ao vir ao mundo, foi o quê? Tirar os nossos pecados, de maneira que nós pudéssemos ser aceitos por Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e Jesus é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Jesus veio ao mundo, Jesus derramou seu sangue para perdoar as nossas iniquidades e para nos fazer aceitos pelo Pai, para que na eternidade nós fôssemos povo de Deus para todo sempre, habitando na sua presença. Alcançássemos como Abraão, não uma terra nessa terra, não um país nessa terra, mas como Abraão esperava, uma cidade celeste, onde habita a justiça. Mas Jesus, ele veio pregando isso, mas as pessoas dizendo assim no seu coração: olha, sobre isso a gente não quer ouvir, o que a gente quer é ver você fazer esses milagres aí que você pode fazer. Irmãos, hoje é uma noite de nós mudarmos nosso entendimento com relação a Jesus. Porque pode ser que algum de nós aqui esteja olhando para Jesus da mesma forma. Olhando para um Jesus que tem poder,
um Jesus que é Deus, que é soberano, mas não estão olhando para o Jesus da Bíblia, não estão olhando para o Jesus que veio revelar a face do Pai em si mesmo. E Jesus diz assim, que por causa disso, agora ele começa a falar por parábolas. Ele começa a falar por parábolas, por quê? Porque uma parábola, como eu falei, ela é uma história paralela a uma realidade espiritual, porém Jesus só conta a parábola, e essa parábola contada, as pessoas escutam, entendem o que ele está explicando, mas não entendem a mensagem que está por trás dessa parábola. E Jesus começa a pregar por parábolas, porque essas pessoas estão debochando de Jesus, estão fechando o seu coração para a mensagem de Jesus, e agora ele começa a falar por parábolas, para quê? Para que essas pessoas não entendam a mensagem salvadora. O versículo 23, do mesmo capítulo 13, quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e digam comigo, entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Quem entende a palavra de Deus, produz o que, gente? Fruto. Quem entende a palavra de Deus, produz fruto. E como eu falei, são dois grupos. Tem o grupo que entende e tem o grupo que não entende a palavra de Deus. E quem são aqueles que entendem a palavra de Deus? São aqueles que o Senhor chamou para estar com Ele. São aqueles que o Senhor chamou para revelar no seu coração as verdades do seu reino. O Russell Shedd, ele diz o seguinte: conhecimentos mais profundos sobre as realidades espirituais, acesso aos mistérios, só se consegue pela fé perseverante em Cristo. Os discípulos recebem a iluminação de Deus, os incrédulos rebeldes ficam como consequência cada vez mais endurecidos, perdendo finalmente qualquer atração pela mensagem salvadora. Aquela pessoa, irmão, que resiste à mensagem de Jesus, aquela pessoa que resiste à mensagem verdadeira de Jesus, o coração dessa pessoa se torna cada vez mais e mais endurecido. De maneira que esse entendimento, essa revelação não chega ao coração dessa pessoa. Então, por causa da dureza do coração dos ouvintes, eles não podem entender a verdade. Porque essa verdade, no coração, ela só vem por revelação. Ela não vem com o intelecto. As pessoas que desprezam a palavra de Deus, as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, são pessoas que entendem, que querem entender Jesus com o intelecto, querem entender Jesus com o seu raciocínio humano, querem entender Jesus com a sua força humana. Só que a palavra de Deus não se entende dessa forma. A única maneira de se entender a palavra de Deus é através da ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Quem são as pessoas que entendem a palavra de Deus? São as pessoas a quem Jesus chamou através do seu Espírito. São pessoas que foram convertidas a Jesus pelo poder do Espírito Santo. Essas pessoas, elas creem na palavra de Deus de uma forma constante, contínua, porque elas já foram transformadas pelo poder de Deus. Assim como a terra, irmãos, era sem forma e vazia, assim eram essas pessoas, assim éramos nós.
Mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu poder, Ele soprou vida quando nós estávamos mortos. Ele nos deu vida, de maneira que agora nós podemos entender a sua palavra. Irmão, você entende a palavra de Deus, porque Deus te capacitou a isso. Ele te deu poder para entender a palavra de Deus. E por isso você está aqui nessa noite. Por isso você diz amém quando eu prego. Por isso você diz amém quando alguém diz uma palavra de adoração a Deus. Porque eu e você, não porque nós decidimos isso, mas porque Ele, pelo seu poder, pelo seu amor, porque nós, irmãos, a Bíblia fala que nós, como os demais, nós também andávamos em trevas, nós também estávamos perdidos, nós também estávamos perdidos sem Deus no mundo, nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, soprou vida em nós, e nos deu agora capacidade de ouvir a sua palavra e compreendê-la, de maneira que a glória não é nossa, mas a glória é de Deus. Irmãos, é por isso que eu me alegro na presença do meu Deus, porque eu me lembro, e eu penso, eu imagino, onde que eu estaria hoje, se Ele não tivesse me convencido, com a sua palavra, como um martelo que esmiuça a penha, quebrado o meu coração, e me mostrado que só Ele tem palavras de vida eterna. Você não estaria aqui hoje, pelo seu raciocínio pessoal, pela sua inteligência, pela sua maneira de ler a Bíblia e compreender. Não. Você só está aqui hoje porque Deus teve misericórdia de você. Esses outros homens e mulheres que desprezam a palavra de Deus, que desprezam Jesus, nós éramos como eles. Quem aqui pode dizer amém sobre isso? Eu era como eles. É por isso que eu e você, irmãos, a gente tem que dar umas cambalhotas aqui na igreja. A gente tem que dar um salto mortal e dizer aleluia, o Senhor Jesus teve misericórdia de mim, porque eu era como eles, mas Ele teve misericórdia de mim, Ele quebrou meu coração, e Ele me fez compreender a sua palavra, Ele me fez entender, não fui eu. Glória a Deus. Foi o Senhor Jesus que acordou o irmão Antônio de madrugada. Foi o Senhor Jesus que me levou, uma certa época da minha vida, diante do meu pastor, para confessar uns pecados para ele. Ele me falou: olha, Sérgio, a palavra de Deus diz isso a seu respeito. E aí eu entendi que a palavra de Deus produziu vida em mim. Eu que estava perdido, eu estava dentro da igreja perdido. Eu vinha aos cultos, tocava na banda, cantava no coral, cantava no ministério de jovens, cantava no ministério de louvor e estava perdido. Mas o Espírito de Deus falou assim para mim: você é um pecador e você precisa confessar os seus pecados. O Espírito de Deus me levou a um encontro com o Senhor Jesus. E Ele me fez entender que Ele, e somente Ele, somente através da graça dEle, eu poderia ser restaurado à presença de Deus mais uma vez. Então, nós falamos aqui de dois grupos, mas você não pode se orgulhar de não fazer parte do grupo que não ouve ou não entende as coisas de Deus. Pelo contrário, você precisa se humilhar na presença de Deus e dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu sou ou era tão ruim quanto os demais, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Nosso coração era tão duro quanto esses corações que não ouvem a palavra de Deus. Mas alguém orou por você, alguém pregou a você, alguém fez um convite a você, alguém falou para você sobre um Deus que transforma as vidas. E o Espírito Santo, através dessa palavra, entrou na sua vida e transformou você. Irmãos, Deus pode fazer isso com qualquer pessoa, com qualquer coração mais duro que seja. Deus pode quebrar qualquer coração. As pessoas que você vê quando vem para cá,
aí se divertindo no domingo à tarde, dizendo, eu digo assim, puxa, por que não vão à igreja? O que eles estão vivendo aqui, que não buscam a presença de Deus? Eu sei por quê. Porque o coração deles está endurecido. Mas no meio daquele mundo de gente ali rebelde contra Deus, pessoas que fogem da presença de Deus, pessoas que amam mais os seus deleites carnais, pessoas que estão planejando fazer cada vez coisas piores, mesmo essas pessoas, o poder de Deus pode quebrar esses corações, o poder de Deus pode convencer esses corações. Por isso, irmão, nós temos que orar por salvação de almas, nós temos que orar por isso, porque o Senhor pode fazer isso, viu? Porque Ele fez isso com você, Ele fez isso comigo, Deus pode fazer com qualquer pessoa a quem Ele chamar. Irmãos, a decisão de um homem de não dar ouvidos à palavra de Deus, apesar de ser uma condição dos ímpios, dos homens que não querem servir a Deus, o endurecimento do coração pode ser uma coisa que afete a nossa vida também, mesmo depois de salvos. O endurecimento do coração pode ser algo que afete a minha vida e a sua vida também. Por isso nós temos que estar atentos e vigilantes àquilo que Jesus está dizendo aqui na palavra dele. Pode ser que alguma vez Deus tenha lançado uma semente sobre você, e o seu coração naquele momento foi como aquele coração que estava como aquele pedregal, aquele espinhal, se é que vocês me entendem, né? Aquele cantinho na beira do caminho. Pode ser que teu coração estivesse nessa condição na hora que a palavra de Deus foi pregada a você, e por isso não houve transformação em sua vida, por isso não houve renovação na sua vida, por isso você ficou para trás, ou por isso você ficou parado, por isso você não avançou, porque não deu ouvidos à palavra de Deus, endureceu o seu coração. A palavra de Deus foi pregada a você e você não ouviu, não deu ouvidos. Quando chegou a oportunidade de você receber essa palavra produzir fruto na sua vida, não produziu. Por quê? Porque você estava com o seu coração endurecido. E o perigo, como nós já dizemos, o perigo de endurecer o coração é que o seu coração se torna cada vez mais endurecido. Eu quero lembrar aqui da parábola do filho pródigo. Não está no nosso esboço, mas o filho pródigo. Vamos lá. Primeiro, ele era filho. Filho, você é filho, você nunca vai mais deixar de ser filho, porque você é filho. Eu tenho 5 filhos, e eles jamais vão deixar de ser meus filhos. Haja o que acontecer, eles sempre serão meus filhos. Mas esse filho fechou o seu coração para aquilo que a palavra do seu pai lhe dizia. O filho disse assim: eu vou embora, me dá a minha parte na herança, porque eu vou embora. Apesar do pai tentar convencê-lo a não fazer tal coisa, o que esse filho fez? Endureceu o seu coração. E o pai: não faça isso. E ele endureceu o seu coração. E ele, endurecido o coração, ele já não só disse que ia embora, ele só não disse: me dá minha parte da herança, mas ele também foi embora. Um coração cada vez mais endurecido. Disse: eu não quero mais ouvir o que o senhor tem para dizer, eu vou embora. E foi. E aquele coração que já estava endurecido, se tornou mais endurecido ainda, quando descobriu o quanto de alegrias e prazeres ele poderia desfrutar com a riqueza que ele tinha nas mãos.
E ficou mais endurecido ainda quando descobriu que tinham amigos, que tinham festas. Ficou mais endurecido o seu coração ainda quando percebeu o quanto ele poderia desfrutar dos prazeres dessa vida. Mas Deus é rico em misericórdias. O mesmo Deus que tirou você das trevas e trouxe você para a luz, hoje Ele está dizendo para você que Ele pode mudar a sua realidade. Aquele menino, aquele filho, o dinheiro dele se acabou. Acabaram-se as oportunidades de prazer, acabaram-se as amizades, acabou-se o conforto, acabou-se a segurança, e ele passou fome. Passou fome. E teve que se humilhar a cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Não dava nada a ele, até o ponto que ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. Irmão, você perceba aonde pode levar você um coração endurecido? Aonde pode conduzir você quando você endurece o seu coração diante da palavra de Deus? Que eu não quero ouvir esse tipo de pregação, eu não quero ouvir esse tipo de ensinamento, eu não quero ouvir esse tipo de doutrina. Eu já tenho um entendimento sobre as coisas e eu não quero ouvir isso aí. Eu penso assim, eu acredito assim, e esse tipo de pregação eu não quero ouvir. Mas você percebe o que um coração endurecido pode fazer na vida de um filho? Até que lá, naquele chiqueiro, no lugar mais baixo onde um homem pode estar, dentro da cultura do povo de Israel, cuidar de porco, era uma humilhação terrível. E a parábola do filho pródigo nos diz isso. Aonde um filho pode chegar quando ele endurece o seu coração. E a Bíblia fala que ele, naquele lugar, a palavra de Deus diz que ele caiu em si. Sabe o que é cair em si? Você sabe, né? Cair em si é voltar ao seu juízo normal. Cair em si é ter o seu coração despedaçado. Cair em si é você ser humilhado pela verdade. Essa verdade que chega até você e faz você novamente, os seus olhos mais uma vez abertos para a verdade daquilo que o seu pai estava dizendo para você. E vocês sabem, irmãos, que Deus pode levar você a esse lugar, quando você endurece seu coração. Deus pode levar você a um lugar tremendamente terrível, quando você endurece seu coração. Eu digo assim, irmão, eu costumo dizer e vou repetir isso. Nós estamos falando sobre receber o Evangelho. O Evangelho é a solução para qualquer problema do homem. O Evangelho é a solução para qualquer problema da mulher. O Evangelho é a solução para qualquer problema do marido, da esposa, do filho e da filha. O Evangelho é a solução para qualquer problema da família. O Evangelho é a solução para qualquer problema de relacionamento na sociedade. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é aquele que leva um homem de volta à presença do Pai. O Evangelho é aquele que conduz alguém de volta à glória de Deus, e essa glória de Deus, pairando sobre nós, envolvendo a nossa vida,
transforma o nosso caráter, transforma a nossa maneira de ser e viver. De maneira, meu irmão, que se você for parecido com Cristo, você não tem problema com a tua esposa. Mulher, se você for parecida com Cristo, você não tem problema com seu marido. Mulher, ou jovem, se você for parecido com Cristo, você não tem problema com seus irmãos e nem com seus pais. Igreja, se nós formos parecidos com Cristo, nós vamos arrumar uma confusão tremenda com o mundo. Porém, os seus relacionamentos no trabalho, na vizinhança, vão ser relacionamentos para a glória de Deus. Irmãos e irmãs, se nós endurecermos o nosso coração para o Evangelho, nós seremos crentes derrotados, envergonhados. Se nós endurecermos o nosso coração para o Evangelho, nós seremos como luzes apagadas, ou como sal que não salga. Se nós endurecermos o nosso coração para o Evangelho, nós aqui, como Isaías disse, vocês vão ser pessoas que vão ouvir e nunca vão entender. Vão ouvir e nunca serão transformados. Vão ouvir, nunca vão crer. Vão ouvir e nunca serão curados. Esse posicionamento de Jesus, irmãos, parece muito duro. Ele diz assim: eu vou falar por parábolas para que eles não entendam. E não entendendo, eles não creiam. E não crendo, eles não sejam curados. É um posicionamento de Jesus, parece muito duro, parece muito violento, parece muito difícil para um cristão entender. Eu quero dizer para você que Deus não deve nada para mim e Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada a ninguém. O homem é que deve muito a Deus. E se Deus decidiu salvar você, se Deus decidiu quebrar o coração de alguém e salvar esse alguém, isso Ele fez porque Ele é um Deus de graça e de amor e misericórdia. Porque pela justiça de Deus, todos nós deveríamos ser lançados no lago de fogo. Mas Ele teve misericórdia de mim. E Ele teve misericórdia de você. Deus não deve nada para nós. Jesus não está sendo duro nisso, porque os homens deliberadamente fecham o seu coração para Deus, endurecem o seu coração para Deus. Mas Deus, por seu amor e misericórdia, Ele escolhe os piores deles e vai lá e quebra o coração deles e diz: você é meu, eu vou te salvar e você vai me amar, porque eu vou derramar o meu espírito sobre você e você vai ser o meu filho e eu vou escrever o seu nome no livro da vida, para mostrar nesse século a grandeza da sua graça através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus, Ele é justo em todas as suas obras. Irmãos, uma vez que nós somos salvos em Jesus, nós somos feitos novas criaturas, e por isso agora nós cremos no Evangelho. Por isso agora nós entendemos a palavra de Deus. Mas não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração quando você ouviu alguma palavra que requer de você mudança. Como exemplo, nós temos agora no nosso mês de março, nós temos o nosso retiro, certo? O tema do nosso retiro é: orem sem cessar. Isso é uma sugestão de Deus para nós? Isso é uma opção que Deus nos dá? É ou não é? Não. É uma ordem. O que Jesus disse? Orem e vigiem para que vocês
não sejam enganados, orem e vigiem para que vocês não entrem em tentação, porque o espírito de vocês está pronto. Vocês foram salvos, foram transformados pelo poder de Deus. Hoje vocês creem na palavra de Deus, hoje vocês são crentes em Jesus. Mas continuem orando, porque o espírito está pronto. Só que vocês têm um probleminha muito sério em vocês ainda. Eu e vocês, nós, é a nossa carne. Essa carne tem uma dificuldade tremenda em resistir aos desejos. Essa carne tem uma dificuldade tremenda em resistir a propostas. Essa carne tem um desejo, ela tem um problema difícil, ela tem uma dificuldade tremenda em resistir às coisas mais fáceis. Jesus, ele foi tentado nisso. Hoje de manhã nós ouvimos uma pregação, certo? Em que o diabo chegou para Jesus e falou assim: olha Jesus, você vai ser o rei mesmo dessa terra, mas vamos fazer o seguinte, em vez de você passar pela cruz, ficar 3 dias sepultado, né? Vamos fazer o seguinte, se você me adorar, o diabo falou para Jesus, se você me adorar, eu já te dou os reinos da terra agora. Você vai reinar sobre toda a terra agora. Basta você me adorar. Uma proposta, né, aparentemente celestial, né? A pregação dizia assim: você pode herdar o que Deus tem para você sem a cruz. O diabo continuou dizendo a mesma coisa desde o jardim do Éden: desobedeça a Deus e você vai ser como Deus. O diabo diz a mesma coisa para mim e para você, diante da televisão, diante do sofá, diante da cama, diante do carro, diante da praia, diante dos amigos, diante do sorvete, do chocolate, da batata, né? Batata frita e do restaurante e do, né? Mas você já tem isso, por que você vai pedir mais alguma coisa para Deus? Você já tem tudo, não precisa de nada. Aí você deixa de orar, você deixa de buscar o Senhor. Você acorda de manhã, fala: meu carro está com o tanque cheio, eu tenho dinheiro na conta, estou com saúde, bora trabalhar. Mas Jesus falou para você orar quando? Quando você estiver com problema, quando você estiver sem dinheiro, quando você estiver doente, quando você estiver... Não, ele falou para a gente orar como? Sem cessar. Eu estou dando esse exemplo para vocês, irmãos. Vocês entendem que nesse momento em que você está ouvindo aqui na igreja, hoje pela segunda vez, que nós precisamos orar sem cessar? Muitos ou alguns irmãos estão falando assim: beleza, você está falando aí, pastor, está certo, está certinho, amém, glória a Deus e aleluia. Mas quantos corações dos irmãos aqui é uma terra fértil onde essa semente está caindo? E quantos corações aqui são como aquele lugar cheio de pedra, cheio de espinho, ou na beira do caminho, onde essa palavra está caindo, e você diz assim: beleza, estou recebendo isso daí, tá bom, pastor? Joia. Mas amanhã a ave do céu já levou, o sol já queimou, e aquela que brotou, o sol já queimou. Vocês entendem o que é resistir à palavra de Deus? Endurecer o coração? É falar assim: beleza, eu aceito isso daí, só que amanhã não tem mais nada. Isso é resistir, isso é endurecer o coração. Aí na segunda, domingo à noite, você já deu aquela endurecidinha, certo? Segunda-feira de manhã, na terça eu nem vou na igreja, porque o pastor quer que a gente ore das 7h30 até as 8h, então eu vou chegar às 8h para não precisar orar. E assim a vida vai.
Assim a vida vai, até o dia que, como aquele filho pródigo, você está no fundo do buraco. Mas não passe por isso. Não passe por isso. Deixa o Espírito Santo falar com você hoje. Aceita a palavra de Deus. Obedeça o que a palavra de Deus diz para você. Porque é só desse jeito que você vai experimentar as coisas de Deus. E Deus não vai precisar levar você no chiqueiro para você cair na real, voltar ao entendimento e dizer assim: vou voltar para a casa do meu pai, porque lá existe fartura de pão, e nem que eu seja só um jornaleiro, nem que eu seja só um assalariado, é para lá que eu vou voltar. Voltar para a casa de quem? Do meu pai. Eu te asseguro que o Senhor vai receber você de braços abertos. Mas eu te peço, não desça até o chiqueiro. Que a palavra do Pai fale no teu coração hoje, agora. E não endureça seu coração. Tainá, coloca para nós, 2 Coríntios 3,18. Quando Deus diz a sua palavra a nós, quando Deus lança a semente em nossos corações, o objetivo dele é nos fazer pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, creem e colocam isso em prática. E a proposta do Senhor é essa. E todos nós, né? Todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo o que, gente? Transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando Deus diz para você, ore, é para que você tenha essa experiência com o Senhor, de com a face descoberta, contemplar a glória dele, e ser transformado conforme essa glória a qual você está exposto. Quando Deus fala para você, esteja comigo, esteja na minha presença, busque meu reino, isso não são, irmãos, coisinhas para você anotar lá na sua Bíblia, riscar, né? Marcar lá com marca-texto, colocar um quadro na parede. Isso são ordens de Deus para você obedecer. Isso são ordens para você crescer, de maneira que você não deve endurecer o seu coração quando ouvir, como hoje o Espírito está falando com você. E para terminar, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, ele não está falando assim, portanto, pecadores que não conhecem a Jesus. Ele está falando, portanto, irmãos, está falando com os crentes, com aqueles que já nasceram de novo, com aqueles que têm o seu espírito renovado em Cristo. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é se amoldar ao mundo, irmãos? Entre muitas coisas, se amoldar ao mundo é fazer como o mundo faz. O que o mundo faz? Endurece o seu coração para a palavra de Deus. O que é não se amoldar ao mundo? Não se amoldar ao mundo é ter um caráter de Cristo em você. Não viver como o mundo vive, mas viver do jeito que Deus quer que você viva. E dessa forma, nós somos o quê? Transformados. Lembra? A terra sem forma e vazia. A palavra de Deus produziu luz, produziu vida, produziu beleza, produziu sons, produziu espetáculos.
que hoje glorificam a Deus. Se a sua vida é uma vida sem forma e vazia, hoje, é porque você endureceu o seu coração para aquilo que Deus tinha para você. Mas hoje essa mesma palavra diz para você: olha, no dia que você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração, mas deixa que essa semente, ela produza vida em você, transforme você. Deus começou uma boa obra na sua vida, então não endureça seu coração. Aquele que não passa nas provas, ele repete de ano, não é isso? Quer dizer, repetia, né? Hoje não repete mais, mas quem repetiu de ano sabe do que eu estou falando. Aquele que não passa na prova, em vez de passar 3 meses no deserto, ele fica lá 40 anos. Aquele que poderia ter ficado na casa do pai, na sua juventude, junto com seu pai, junto com a sua família, porque endureceu o seu coração, ele foi lançado no meio dos porcos. Mas você, hoje, está ouvindo do Senhor, não fique 40 anos no deserto, não precisa descer, não precise descer até o chiqueiro. Não endureça seu coração, receba o Evangelho de Jesus, receba o poder de Deus na sua vida, ouça a palavra de Deus, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja um bom pai, seja um bom vizinho, seja um bom brasileiro, seja uma pessoa que glorifique a Deus em toda a sua maneira de viver. Receba o Evangelho em você, entenda o Evangelho, entenda o Evangelho, não endureça seu coração. Se você não endurecer seu coração, Jesus vai chegar para você e falar assim: olha, eu vou te explicar essa parábola aqui direitinho. Você vai ter uma intimidade com o Senhor, Ele vai te explicar todas as coisas, Ele vai te esclarecer todas as coisas. Amém?